Oi, gente. Então, gente, nesse vídeo eu vou falar uma experiência minha que eu vivi no meu bairro, onde eu morava, entendeu? Na vila onde eu morava, no bairro, né? Eu morava num lugar, gente, que parecia tipo um interior, assim, sabe? De São Paulo. Era tipo tipo uma vila, gente, que eu morava. Entendeu? Uma vila, assim, tinha muito mato, daí tinha tipo uma cachoeira, uma bica. Bica é tipo uma cachoeira de água limpa, sabe? Gente, esse lugar foi. Eu passei minha infância nesse lugar, morei nesse lugar, entendeu? Esse lugar ainda existe, mas agora tá tudo abandonado, né? As casas tudo abandonada, não mora mais ninguém nesse lugar. Gente, eu e meus amigos, o que a gente fazia, gente? Quando era noite, tempo de frio, entendeu? A gente se reunia, a gente estourava pipoca, colocava música, daí a gente ficava tipo, tipo, como que fala, gente? A gente fazia uma fogueira, igual do São João, entendeu? Daí a gente ficava lá conversando na fogueirinha, gente. A gente ficava na fogueirinha, daí a gente colocava nossos banquinhos lá, umas cadeiras, ficava conversando, contando histórias. Ai, gente. Daí o povo ficava contando piadas, assim, sabe? Naquela época, né? Porque agora, hoje em dia, não existe mais isso, né? Hoje em dia tá tudo mudado, a geração de agora, gente, tá tudo diferente, porque naquela época não existia celular, não tinha internet, né? Se alguém falasse de internet pra mim, ou de celular naquela época, eu nem ia saber do que a pessoa tá falando. Eu iria achar que a pessoa tá falando outra língua. Ou a pessoa enlouqueceu, entendeu? Né? Não só eu, como vocês também, se vocês fossem daquela época, né? Vocês que estão assistindo o vídeo. Era muito divertido, gente. As brincadeiras de esconde-esconde, pega-pega. Tô falando da infância, da infância. Tô falando da a infância, a adolescência, né? E a puberdade, gente. Mas foi uma época tão maravilhosa. Gente, não, eu tinha uma coragem, gente do céu, não sei onde que eu tinha coragem. Eu atravessava o rio, acredita? Tinha uns rios lá, gente, eu morria de medo, assim, no começo, assim. Só que depois eu juntei com uns amigos meus, daí a gente atravessava os rios, entendeu? Umas amigas mulheres e uns amigos homens. Daí a gente atravessava o rio, gente do céu. Ai, gente, é cada coisa que a gente aprontava, a gente balançava no cipó. Sabe aquele cipó? Eu era magrinho, daí eu pegava aquele cipó lá, gente, e ficava balançando no cipó, pra lá e pra cá, gente. Cada coisa, gente, que a gente olha. A infância, gente, a minha infância e a adolescência teve momentos assim maravilhosos, sabia? Teve momentos difíceis? Sim, teve, gente. Mas teve também momentos maravilhosos na minha vida, entendeu? Os momentos maravilhosos, gente, supera os momentos ruins, entendeu? Né? Ai, gente, era uma alegria, era uma felicidade, entendeu? Ai, era muito divertido naquela época, gente. Muito divertido. Tô vendo se o microfone tá ligado. Mas era muito divertido, gente, naquela época. Era muito divertido. Eu tava conversando com a minha amiga, que essa minha amiga, gente, que me emprestou dinheiro, ela é de Minas Gerais. Ela é de São Paulo, tá? Na verdade, eu acho que ela nasceu em Pernambuco, parece, né? Quando era pequena. Daí ela veio pra São Paulo, a mãe dela, de Pernambuco, entendeu? Daí ela veio, né? Daí ela morava no mesmo bairro que eu, entendeu? Na mesma vila que eu morava, ela morava. Só que na época, gente, ela não gostava muito de mim, não. Eu era criança, assim, porque vamos supor, vamos supor, na época que eu conheci ela, tive amizade com ela de verdade mesmo, com essa minha amiga, eu tinha 16 anos e ela tinha 26 anos. Então ela era quantos anos, gente? Uns 10 anos mais velha do que eu, mais ou menos, né? Então, quando ela era adolescente, eu era criança, entendeu? Então ela ficava falando, ah, esse menino só ficou olhando pra mim. Que eu olhava pra ela porque a minhas irmãs era amiga dela, entendeu? Só que era criança naquela época. Daí eu falava, ah, esse menino só ficou olhando, eu não gosto desse menino. Daí ela falava que não gostava de mim, né? Que naquela época não gostava de mim. Daí disse que a outra amiga dela falava assim, ai, mas que tem? Ele tá olhando normal pra você. A amiga dela falava, né? Ai, gente, cada história, mas cada história interessante. Ai, gente, muita coisa aconteceu, viu, no bairro onde eu morava. Ai, gente. Que nem gente, é paixão, né, que fala, né? A minha paixão, gente, de adolescente foi lá, viu? Ai, eu gostava de um menino lá. Eu era apaixonado por ele. Ai, gente. Eu era apaixonado por ele, isso que eu não podia falar, né?
Porque naquela época, gente, eu não era assumido, entendeu? Eu não era assumido. Então eu não podia falar, né, para os meus pais que eu era, tal, sabe? Porque naquela época, a gente, tinha muito preconceito, viu? O preconceito era muito forte, gente. Extremamente forte. O preconceito, muito forte. Então ninguém sabia, né, que eu, assim, as pessoas desconfiavam que eu era gay, né? Porque percebe, né, gente, pelo meu jeito, todo mundo, na verdade as pessoas sabia, mas não falava muito. Aí tinha pessoas que ficavam com piadinha comigo, assim, sabe? Com gracinha comigo, mas não se falava declaradamente que eu era gay, né? Assim, sabe? Ninguém falava dos meus amigos assim, mas, né? Mas todos eles sabiam, né? Assim, no fundo. Mas a gente não falava sobre esse assunto, não. Quando perguntava, também eles nunca perguntavam pra mim. E eles achavam que eu não era, né? Falavam, ah, não, Thiago, você tem jeito, né? Mas você não é. Eu falei, não. Eu não podia falar, né, gente, naquela época também. Eu não podia me assumir. Falar que eu era. Porque meus pais, gente, meus pais eram muito severos, entendeu? Era muito severo. Então eu não podia falar que eu era gay naquela época. Daí eu não falava. Quando o povo perguntava, eu falava que não era. Entendeu? Mas não é porque, assim, eu falava, gente, mas é, assim, gente, eu não sou de ficar mentindo, entendeu? Mas naquela época, vamos supor, vocês não podia assumir quem você realmente era. Naquela época era muito difícil, você não podia ficar falando pra você, para todo mundo que você era. Ninguém sabia, nem meus amigos sabiam, porque eu não falava pra ninguém, entendeu? Eu falava que eu era hétero. Mas lógico, as pessoas sabiam, né, que eu não era hétero, porque tá na cara que eu não sou hétero, né, gente? Mas falava que era, entendeu? Porque naquela época eu não era assumido, então eu não podia falar, né? O preconceito era muito forte e ninguém aceitava também, gente, naquela época. Os gays não eram aceitos naquela época minha, entendeu? Naquela época não era aceito de jeito nenhum. Hoje em dia não, hoje em dia já as pessoas aceitam mais, entendeu? Tá tudo diferente, tá tudo mudado, né? Mudou muito, muito mesmo, entendeu? Mudou demais, de uns 25 anos pra cá, 20, 25, mudou muita coisa, gente. Muita coisa. Naquela minha época, eu acho que não tinha nem parada gay, viu? Não tinha parada gay, né? Ai, gente, mas voltando ao assunto, olha, foi momentos maravilhosos que eu passei, entendeu? Assim, né? Assim, bate saudade, assim, sabe, gente? Saudade eu sinto. Mas falar, Thiago, você queria voltar no tempo? Não, gente. Eu não queria voltar no tempo, não. Foi maravilhoso, foi tudo gostoso, mas essa história já passou, entendeu? Tudo já passou, eu não quero voltar no tempo, entendeu? Eu quero seguir pra frente, não pra trás, entendeu? Né? Tô seguindo pra frente. Continuo vivendo, lógico, da maneira diferente de antigamente, né? Mas eu continuo vivendo, né? A minha vida aqui na Terra, né? Até quando Deus quiser, entendeu? Né, gente? É isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Senão vai ficar muito longo. Até o próximo vídeo.